Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Caminhos na Vida. E no episódio de hoje, a gente vai ler aqui a primeira lei desse querido livrinho aqui chamado 10 Leis para Ser Feliz, do Augusto Cury, que a gente já leu algumas vezes em alguns capítulos aqui do podcast. E a gente vai falar hoje sobre a lei número 1, que ela tem o nome de contemplar o belo. Inclusive a gente já falou aqui também em alguns trechos que é importante você observar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, e hoje a gente vai falar mais sobre isso. E ele começa com um texto aqui que fala o seguinte: é nas coisas simples e anônimas que se encontram os maiores tesouros da emoção. Vamos aqui para a introdução e alguns capítulos dessa primeira lei. Vamos lá. Contemplar o belo é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos. É dialogar com os amigos, elogiar as pessoas, amar os desafios da vida. É admirar as crianças, ouvir as histórias dos idosos. É descobrir as coisas lindas e ocultas que nos rodeiam. É admirar as nuvens, o canto dos pássaros, o baile das folhas sob a orquestra do vento. É perceber além das imagens e das palavras. Creio que menos de 10% das pessoas sabem contemplar o belo. Quem despreza essa lei tem uma alegria fugaz, uma emoção superficial. Então aqui, para a gente começar a nossa reflexão, ele já fala basicamente que sim, tem coisas muito simples que a gente deixa de contemplar, coisas simples que a gente não está prestando atenção no nosso dia a dia. E aí ele vem aqui com outro texto, vamos lá. O prazer de viver. Se a sua história se transformou numa rotina repleta de tédio, se lhe falta prazer, sabor e encanto pela vida, é porque você não tem gastado tempo contemplando o belo. Desperte. Se não usar essa ferramenta, você poderá ter sucesso profissional, financeiro e social, mas mendigará o pão da alegria. Será infeliz. E aí, ele continua falando sobre Jesus Cristo. O mestre da emoção, Jesus Cristo, parava a multidão que o seguia para fazer dos lírios um show aos seus olhos. Foi feliz na terra dos infelizes, pois vivia a arte de contemplação do belo. Observar as pequenas coisas que estão te cercando nesse momento e que muitas vezes você não vai dar valor. Presta atenção nisso. E muitas vezes você tem alguma coisa tão legal ao seu lado e você não está dando valor, a não ser que você perca essas coisas, e aí o valor aparece. De repente você, por uma famosa correria do dia a dia, você não deixa de fazer o básico. Não deixa de brincar com seu filho, deixa de brincar com seu filho, deixa de brincar com seu cachorro, de olhar as plantas, de olhar os pássaros, tá? E de repente, quando você perde isso de alguma forma, que o filho cresce, nunca mais volta a ser criança, sai de casa, seu cachorro já não está mais com você, os passarinhos já não te visitam mais pela janela. Aí você começa a achar que alguma coisa está faltando. E aí que está essa história do prazer de viver. Vou continuar aqui, que tem mais coisa para a gente poder falar. O bom humor. Se você contemplar o belo, você será uma pessoa bem-humorada. As pessoas terão prazer em ficar ao seu lado, mas se não contemplar, viverá debaixo de uma ditadura do mau humor e do negativismo. Nem você mesmo se suportará. Diversas doenças autoimunes, cardíacas, bem como alguns tipos de câncer, são desencadeadas pelo transtorno emocional, em especial pelo mau humor. Uma pessoa otimista vive melhor e por mais tempo. Contemple o belo para ser bem-humorado. Ser negativista não resolve os problemas, mas pode abreviar os seus dias.
É uma coisa que eu escutei outro dia, que eu achei... Outro dia não, faz tempo até. Que você, que está aqui me escutando, vai ter que se aguentar até o final da vida. Então você nasceu, tem você dentro aí da sua mente. É a pessoa com quem mais você vai conviver, tá? Pode ter mãe, pai, namorada, namorado, esposo, marido, filho, mas quem está o tempo todo aí é você com você mesmo. Então lembre-se, você tem que ser a sua melhor companhia. E se você não tem um bom humor, você não leva isso no lado mais bem-humorado da vida, qualquer coisa se transforma numa tragédia e o seu mau humor ele vai ser amplamente mostrado para todo mundo. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ser uma pessoa ranzinza, a gente não quer ter um humor que não existe como bom. Na verdade, assim, não é todo dia que você está, né, de bem. Isso aí é óbvio, que aquela pessoa que está todo dia de bem, alguma coisa tem que ver aí, porque tem alguma coisa de errado. Mas não é todo dia também que você está achando que o mundo está contra você, tá? É uma balança. Você tem momentos ruins, tem momentos bons, tem com quem você pode desabafar, falar, de repente reclamar, mas não é sempre que você vai fazer isso. Então, tentar entender tudo aquilo que está passando com você e olhar pelo lado do bom humor, dar risada das suas tragédias, eu acho que já facilita e muito esse processo. E a outra parte do texto fala o seguinte: rejuvenescimento da emoção. Se você contemplar o belo, será sempre jovem, ainda que o tempo sulque seus rostos com rugas. Se não contemplar, você poderá fazer cirurgia plástica, peelings, mas envelhecerá no único lugar que é proibido envelhecer, o território da emoção. Reclamar é um dos sintomas da velhice emocional. Muitos jovens são emocionalmente velhos. Eles reclamam do corpo, da roupa, da comida, de levantar pela manhã, de estudar, do que não há nada para fazer. São infelizes porque não sabem agradecer nem fazer muito do pouco. Então ele fala aqui para a gente abrir os olhos, abra os olhos e entenda sobre isso que a gente acabou de falar aqui. Não é raro de você encontrar pessoas que, em determinada parte da idade, aí, depois de 60, 70, começaram uma nova faculdade, começaram a estudar novamente. E que me deixa muito feliz quando eu vejo isso acontecer, inclusive na minha área. Que a pessoa foi lá, quis se tornar um cara de tecnologia, fez uma faculdade e hoje está trabalhando. Existe um caso muito famoso no LinkedIn de um senhor que realmente ele queria fazer isso para uma superação. Ele conseguiu. Hoje ele trabalha numa empresa, ele trabalha com tecnologia. Então por que não você que está com seus 30, 40 anos, de repente meio desanimado, desanimada, por que não dar um passo e começar alguma coisa nova para a sua vida, né? E de repente isso vai te trazer um rejuvenescimento da emoção, como fala aqui nesse texto. Vamos lá. Vamos falar agora do próximo ponto aqui, a autoestima. Quem observa a lei de contemplar o belo tem elevada autoestima, está sempre bem consigo mesmo. Mas eis que a psicologia constata algo trágico. A baixa autoestima se tornou uma síndrome epidêmica. Observe o caso da guerra das mulheres com o espelho. Ao invés de contemplar os seus aspectos positivos, diante do espelho, elas são especialistas em enxergar os seus defeitos. E aqui não é só para a mulher. Aí para qualquer pessoa que está olhando para o espelho e que muitas vezes tem um medo de se encarar no espelho e está olhando mais os defeitos do que as suas virtudes, né? Então, a autoestima é um negócio que, se você entra no processo com uma autoestima baixa, por mais fácil que esse processo possa parecer, você já está dando um tiro errado e de repente as chances de fracasso são muito maiores do que você pensa. Como que você aumenta a sua autoestima? Você tem que estudar, você tem que entender aquilo que você fez na sua vida que deu certo, você tem que conversar com pessoas
e ao mesmo tempo ajudar pessoas, e as pessoas vão te elogiar por isso, e a sua autoestima vai sendo trabalhada. Entender que você é peça fundamental da sociedade onde você vive, que você está ali por algum propósito, você está ali para fazer alguma coisa, senão você não estaria nesse planeta, você não viria para cá se você não tivesse uma missão. O objetivo é descobrir a missão, descobrir o propósito, que muita gente tenta e não sabe o que está acontecendo, mas é parte do processo de estudo. Então, entender que a sua autoestima ela vai aumentando com as suas chances de sucesso e tudo aquilo que você está fazendo faz parte desse processo de buscar o seu propósito. E lembrando que quem assistiu o filme que eu indiquei no último podcast vai entender que tudo faz parte de uma caminhada, tudo faz parte de uma jornada. Não é no final que você encontra a sua felicidade, assim como não é no final que a sua autoestima aumenta. A sua autoestima aumenta em cada passo, em cada coisas pequenas que você vai fazendo para você e para o próximo também. Tá? E aí, para a gente poder terminar, ele fala aqui sobre umas dicas para contemplar o belo. Todas as pessoas devem sentir-se bonitas. Não seja escravo do padrão de beleza da mídia. Diga diariamente: eu sou bonito, eu sou bonita, pois o feio e o belo são relativos. Beleza está nos olhos de quem contempla. Contemplar o belo é colocar combustível na felicidade. Cuide de plantas, escreva poesias, role no tapete com as crianças, valorize as coisas que são aparentemente insignificantes, escreva cartas para os seus amigos, descubra os seus filhos, explore o mundo dos seus pais, fique 10 minutos por dia em silêncio contemplativo. Falar da felicidade sem contemplar o belo é cair no vazio. Então, esse texto aqui ele é curtinho também, assim como todos os textos que a gente lê aqui no podcast, com muita coisa para poder refletir. Eu vou dar uma dica para você aqui, para você começar a olhar um pouco para o seu dia a dia. Eu sugiro que você faça uma lista de absolutamente tudo que você reclama no seu dia. Porque a gente reclama, todo mundo reclama de alguma coisa. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, está reclamando de alguma coisinha. Pode ser que você reclame pouco, pode ser que você reclame muito, e pode ser que você reclame demais depois que você fizer essa lista. Faça uma lista. Toda vez que você reclamar, você para, se observa, escreva no papel o número da sua reclamação. Acordei, não achei meu chinelo, estou reclamando. Puta, cadê o meu chinelo? Aí eu vou lá e coloco no papel. Onde está o meu chinelo que eu não achei? Estou reclamando por causa disso. Número 1. Fui ao banheiro, fui escovar meus dentes, de repente não achei a escova, a pasta onde estava, sumiu, reclamei, coloca lá. Número 2. E você vai reclamando tudo que acontece e você vai preenchendo na sua listinha. Ao final do dia, olhe para essa lista e veja quantas coisas você reclamou. Se você reclamou pouco, ótimo, parabéns. Está chegando num momento aí de felicidade e de contemplação do seu dia. Se você reclamou muito, parabéns também, porque você chegou aqui com a consciência de que você está reclamando muito. E aí você vai fazer isso de novo amanhã. Qual é a sua meta? Pelo menos abaixar uma reclamação do seu dia anterior. Eu vejo pessoas reclamando o dia inteiro. Praticamente, quando eu estou atendendo alguém, sempre tem algum nível de reclamação. Então, faz parte da vida das pessoas reclamarem, até mesmo quando não existe nenhum tipo de reclamação visível. Para mim, que eu estou vendo, mas para ele tem alguma coisa, para ela tem alguma coisa. É importante ter essa consciência, né, do processo de você olhar para a sua vida, você olhar para os seus momentos e entender o que é de bonito que você pode tirar daquele momento, o que é de legal que você pode tirar de aprendizado daquele momento, e aquilo vai te ajudar
a você superar ainda mais esse seu dia que está começando ou que está terminando, depende do momento que você está escutando esse podcast. Então, o ponto de reflexão que eu deixo hoje para a gente nesse podcast é o quanto você está contemplando o belo na sua vida. Faça uma reflexão, use essa listinha das reclamações, entenda esse tempo que você tem para você e que você, novamente falando, é a pessoa que vai passar mais tempo com você mesmo desde o início da sua vida até o final dela. Então a gente tem que tratar desses momentos como sendo momentos bons, porque senão a vida vira um tormento. Esse texto aqui é muito legal, ele dá margem para várias outras interpretações. Sugiro que você repita esse podcast mais vezes, entenda tudo que a gente falou. Coloque aqui nos comentários se você gostou, se isso ajudou na sua vida. Se não ajudou também, se você tem alguma reclamação, aproveite para reclamar aqui e a gente vê o que pode fazer para melhorar ainda mais o podcast. Tá bom? Agradeço a sua participação. A gente está chegando aí perto dos 1000 inscritos. Estamos aí por volta de 330, se não estou enganado. Cada dia que passa a gente ganha mais um. A gente vai chegando perto dos 1000 e até o final do ano a gente bate a nossa meta. Preciso então do seu like, preciso do seu comentário, preciso do seu compartilhamento, preciso da sua inscrição. E aí a gente vai dando mais um passo aqui no podcast Caminhos na Vida. Tem novidade chegando, falei que ia vir essa semana, mas ainda estamos em negociação para, de repente, semana que vem a gente lançar aqui uma nova etapa do nosso podcast. Eu acho que você vai gostar demais. Tá bom? Agradeço demais a sua participação aqui comigo, demais a sua companhia aqui no podcast Caminhos na Vida. E eu te vejo no próximo episódio do nosso podcast. Até!